Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é um prazer, uma alegria, é sempre uma felicidade a gente poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com o Ministério de Louvor, né? Que daqui a pouco volta para cá, com certeza absoluta, né? Ele está em bando agora, né? Pois é, muito bem. Eu vou trazer um filtro e vou colocar aí juntinho para ninguém ter que sair, enfim. Vamos lá. Só brincando com os irmãos aqui, né? Vamos lá. Para mim, realmente está sendo bom, legal, depois de 2 ou 3 domingos, né, que eu não estava aqui pregando, né? Poder voltar a pregar e estar aqui junto com os irmãos. É sempre uma felicidade a gente fazer isso. Sem dúvida nenhuma, nos últimos dias, os olhos do mundo inteiro estão voltados para onde? Paris. Jogos Olímpicos, né? Especificamente, nós estamos falando aqui. As disputas espetaculares de atletas de excelência, maravilhosos e fantásticos. Entre essas, eu também estou olhando de vez em quando, claro, as Olimpíadas, né? E tudo aquilo que ele oferece para a gente de espetáculo. E saltou aos meus olhos uma disputa muito acirrada, né, que estava tendo, ou nessa primeira parte, pelo menos, dos Jogos Olímpicos, nós estamos vendo uma disputa muitíssimo acirrada entre essas duas atletas aqui. Quem são elas? Quem são elas? Vocês conhecem, não é possível, né? Simone Biles e a nossa querida Rebeca Andrade, não é? Estas duas mulheres têm sido assim de forma brilhante, espetaculares, né? E durante esse período, uma frase da Simone Biles, ou uma parte de uma fala dela numa entrevista, me chamou muito a atenção. A frase dizia assim: depois de ter que suar para ultrapassar Rebeca Andrade, Simone Biles declarou que não se sente à vontade competindo com a brasileira. As duas se consagraram na ginástica durante as Olimpíadas de Paris, na França, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, ganhando medalhas de prata e ouro, respectivamente. Bom, para quem não sabe, Simone Biles é um fenômeno, né? É alguém fora do comum. Dizem até que ela não nasceu nesse planeta, nasceu em outro planeta qualquer, porque ela é absolutamente perfeita. Só de medalha de ouro ela tem 7 nas Olimpíadas que ela passou até agora. Mas mesmo assim, esta que é considerada um fenômeno, ela diz o seguinte, continuando a entrevista: para mim, pessoalmente, hoje à noite significa o mundo para mim. É tão louco, não quero mais competir com a Rebeca. Estou cansada, risos. Ela fica muito próxima, nunca tive uma atleta tão próxima de mim, revelou. Ou seja, ela é minha sombra, né? As duas têm competido assim, palmo a palmo, vamos dizer, né? Ponto a ponto. Às vezes a diferença é de décimos, na verdade, entre uma e outra. E ela arremata a entrevista dizendo: Biles, que é considerada uma das melhores do mundo nesse tipo de esporte, prosseguiu: ela me coloca na ponta dos pés, traz a melhor atleta em mim. Estou animado e orgulhoso de competir com ela, mas não quero mais. Não gosto desse sentimento. Eu estava muito estressada com ela hoje, na verdade. Ou seja, a Simone Biles está dizendo assim: olha, a luta tem sido acirrada, a disputa tem sido muitíssimo acirrada. E essa nossa querida brasileira, fenômeno já, porque já está com 5 medalhas das Olimpíadas entre a passada e esta agora. Nesta agora já ganhou 3. Merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa honra, toda a nossa admiração por aquilo que tem feito também. Isto é aquilo que na Bíblia a gente chama, através das palavras do apóstolo Paulo, meu querido apóstolo Paulo, ele usa 2 vezes uma expressão para representar isso. A expressão que ele usa é essa daqui: combati o bom combate. Ou seja,
O que acontece entre Simone Biles e Rebeca Andrade é aquilo que a gente poderia chamar de bom combate. Bom combate. Não brigas desnecessárias. O mundo tem visto muito hoje em dia brigas absolutamente desnecessárias, principalmente no trânsito. Já perceberam? Tem gente brigando no trânsito. Cadê Tereza, hein, que não está aqui hoje? Minha ovelha briguenta do trânsito. Ou seja, nós temos visto, na verdade, muitas brigas desnecessárias, brigas que não fazem nenhum sentido, e elas acontecem, elas terminam em morte muitas vezes. Brigas desnecessárias é uma coisa, combate bom é outra coisa bem diferente daquilo que a gente tem pensado. Entre as brigas desnecessárias, nós vimos uma tragédia agora há pouco, né? O motorista lá do Porsche, que saiu perseguindo um rapaz motoqueiro que também perdeu a cabeça e quebrou o retrovisor dele, e o outro foi perseguindo, até que o atropelou e o matou ali no trânsito. Então, uma coisa são bons combates, outra coisa são brigas desnecessárias. E a gente percebe que o mundo está muito mais ligado nas brigas desnecessárias do que nos bons combates da vida. Na verdade, essa expressão, combati o bom combate, sempre chamou muito a minha atenção. Porque eu ficava me perguntando assim, o que é um bom combate? O que é que a gente pode chamar de um bom combate? Qual é a ideia de um combate ser bom? E combates podem ser bons, lutas podem ser boas, sim ou não? Dificuldades, problemas, conflitos que nós temos que enfrentar podem de alguma maneira ser bons para a gente, sim ou não? É exatamente aí que nós queremos nos pegar hoje para tentar entender o contexto que Paulo diz isso e o que significa esse bom combate. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, e a gente vai entender o contexto em que Paulo fala do bom combate. Ele diz assim, a minha vida já está sendo entregue em libação, ou seja, em sacrifício. Estamos falando de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. A minha vida já está sendo entregue em sacrifício, em libação. E aí ele usa a expressão muito forte, ele diz assim, está próximo o tempo da minha partida. Ou em outras traduções, a minha morte está chegando. E aí ele vai completar dizendo, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Nós temos aí, na verdade, uma espécie de resumo que o apóstolo faz da vida dele toda em 3 frases. A vida inteira exposta em 3 frases curtinhas, de nada, por assim dizer. Mas 3 frases que são extremamente profundas, apesar de serem curtas, entendeu? Primeiro, combati o bom combate, que é onde a gente vai se fixar hoje. Segunda, terminei a minha carreira, ou completei a minha carreira, ou completei a minha corrida, talvez seja a expressão mais viável. E quando ele diz guardei a fé, não é que ele pegou a fé dele e colocou debaixo do braço, disse não preciso mais dessa fé aqui, já está tudo ok, está tudo em ordem, então agora eu vou me aposentar da vida cristã. Não é isso. Não, guardar aqui não é esse guardar no sentido de você preservar. Guardar é aqui, ele está dizendo assim, durante toda a minha vida eu permaneci na fé, eu guardei a fé, eu mantive a fé, eu estava com fé em tudo aquilo que eu fiz. Guardar a fé tem esse sentido e não o sentido de guardar debaixo do braço e dizer não preciso mais dela, ok? É interessante que, tanto aqui, quanto lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, que a gente vai ler também daqui a pouco, o apóstolo Paulo ele usa muito metáforas daquilo que eram chamados jogos istmicos, que aconteciam na cidade de Corinto de 2 em 2 anos. Então, existia em Atenas os Jogos Olímpicos
E existia em várias cidades da Grécia, várias diversas, outros jogos que eram feitos em datas diferentes. O segundo mais famoso, portanto, eram esses jogos que aconteciam na cidade de Corinto, mais especificamente numa passagem bem estreitinha, perto de um bosque chamada de Istmo. Daí o nome dos jogos serem jogos estímicos, ou jogos istímicos, ou seja, de uma passagem estreitinha que existia ali na cidade de Corinto. E Paulo, que deve ter assistido a alguns desses jogos, talvez no ano 49 depois de Cristo, talvez no ano 51 depois de Cristo, ele usa as metáforas dos Jogos Olímpicos daquela época, dos Jogos da cidade de Corinto, para representar a vida cristã para a gente aqui também. Então, por exemplo, quando ele usa a palavra combate, isso tem a ver com a disputa que acontecia lá naqueles jogos. Quando ele usa a palavra corrida, ele também está se referindo àqueles jogos. Quando ele usa a palavra guardei, ele também está referindo-se àqueles jogos, porque ele está se referindo às regras que deveriam ser guardadas pelos atletas, pelo juramento que os atletas faziam. Quando ele usa a palavra coroa, a coroa da justiça já está reservada para mim, a qual o justo juiz me entregará naquele dia. Tudo isso tem a ver com os Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, estímicos da cidade de Corinto. Tudo isso. Ele está escrevendo para os corintianos. Corintiano não, né? Mas Paulo também escreveu para os corintianos, tá? Para os palmeirenses, né? Para a turma do Náutico, do Sport, do Santa Cruz. Escreveu para todo mundo. Enfim, mas ele está usando um vocabulário que é de fácil entendimento, pela valorização que os jogos tinham na Grécia naquele instante. E é por isso que hoje eu vou falar sobre isso, possivelmente no próximo domingo também estarei falando sobre outro aspecto que Paulo também usa na carta dele, para que a gente possa entender o contexto por trás do porquê Paulo usa essas palavras e qual o sentido dele usar essas palavras e o que é que significa especificamente hoje o bom combate, como eu falei, para os irmãos. Lutar o bom combate ou comprar brigas desnecessárias. Este é o jogo da vida e a gente precisa decidir o que é que a gente vai fazer. Porque na maioria das vezes a gente tem comprado brigas desnecessárias em vez de combater o bom combate na vida. A maravilha e o bom é que, na verdade, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai esquecendo as brigas desnecessárias. E a gente vai, na verdade, selecionando aquilo que vale a pena a gente investir a nossa energia e lutar e brigar por, do que aquilo que não vale a pena a gente se envolver e brigar por. E depois a gente vai ver que são muito poucas coisas que merecem que a gente entre numa luta, num bom combate, conforme eu estou dizendo para os irmãos. Enfim, abriram suas Bíblias aí em Timóteo. Então vamos só dar uma recapitulada aqui e ler o texto todo para que a gente possa entender. Paulo diz no capítulo 4, versículo 6 de 2 Timóteo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Em nome de Jesus, amém. Isso aqui é a pura imagem dos jogos, viu, minha gente? Quando ele diz assim, combati o bom combate, ele diz, eu entrei na luta que deveria entrar. Eu completei a minha corrida. Eu guardei os meus mandamentos, a minha fé. Eu preservei as regras do jogo. De agora em diante, como acontecia nos jogos, quem vencia esperava o dia de receber a coroa que o juiz daqueles jogos ia dar para eles. Por isso que Paulo está dizendo, de agora em diante, a coroa da justiça me está reservada, guardada. É só esperar o dia que eu vou receber lá. E
O justo juiz, naquele dia, me entregará essa coroa. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Muito obrigado porque tu não levas em conta as nossas limitações, dificuldades, pecados, problemas que nós temos, nossas fraquezas. Mas mesmo assim, sendo fracos, sendo na verdade pessoas falhas, tu tens nos usado como servos teus para ministrar a tua palavra, Pai. Que a tua graça e o teu amor assuma esse púlpito nesse instante. Que o teu Divino Espírito Santo preencha esse espaço, que ele fale aos corações aquilo que nós precisamos aprender nessa manhã. Fica conosco e muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém. O bom combate é aquele... O bom combate ou comprar brigas desnecessárias, os jogos da vida, esse é o nosso tema. Primeira coisa que nós queremos dizer é essa aqui. O bom combate é aquele em que sou obrigado a me preparar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Respondendo a pergunta, o que é um bom combate? O bom combate é aquele em que eu sou obrigado a me preparar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para sempre. Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, porque era justamente lá que tinha esses jogos chamados jogos ístimos, ok? Ou seja, ele está dizendo assim, eu vou usar alguma coisa que vocês conhecem, que vocês vivem, que vocês praticam pelo menos de 2 em 2 anos. Noutra tradução, a gente lê assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Em tudo se domina, significa assim, todo atleta, ele tem autodisciplina, ele tem moderação, ele tem controle pessoal. Ele é obrigado a ter isso se ele quiser ir longe. Olha só, um autor chamado Champlin, de uma maçaroca de livros chamada Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, né? Eu fico admirado com certas pessoas, o que elas conseguem fazer na vida. É uma coisa extraordinária, né? Você imagina alguém pegar todo o Antigo Testamento e interpretar versículo por versículo, de um em um, fazendo parágrafos desse tamanho, que isso é uma obra da vida inteira. Champlin, ele diz o seguinte, os atletas gregos, eles tinham de treinar pelo espaço mínimo de 10 meses. Tinham de treinar diariamente, tinham de treinar em vários estágios de dificuldade. Os juízes iam verificar se eles estavam treinando ou não durante esses 10 meses anteriores aos jogos. E se eles não estivessem seguindo as regras do treinamento do programa, eles eram desclassificados, nem chegavam lá, na verdade. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, era necessário, preciso, fundamental, que cada indivíduo que fosse para uma arena dessa, para uma luta dessa, uma disputa dessa, eles estivessem absolutamente preparados para aquilo que iam enfrentar, para o adversário que iam ter perante ele. Assim como a Simone Biles e a nossa Rebeca, elas se preparam visando uma a outra, com estratégias e tudo mais. Mas o campo de visão delas está focado em quem é o principal adversário. Então, de acordo com o meu adversário, eu não posso me preparar mal. Eu tenho que me preparar bem e muito bem, porque eu não sei qual é aquilo que eu vou encontrar na minha frente. Um historiador chamado de Horácio, ele diz o seguinte, o jovem que deseja vencer nas corridas precisa suportar muito
e fazer muito. Deve suar e sentir frio. Abster-se do amor e do vinho. Sacou? Então, nada de mulher e nada de vinho durante os 10 meses de treinamento. Foco absoluto, completo, exatamente naquilo que ia fazer, na luta que ia enfrentar. Esse jogo não dava para mim, de jeito nenhum. Sem mulher e sem vinho não dá, não funciona, não dá para suportar isso durante muito tempo, de forma alguma, né? De maneira nenhuma. Enfim, mas tinha muita gente que se submetia a isso, muita gente que gostava disso. Esse treinamento, ele levava o lutador a uma completa exaustão. A ideia era levar o cara ao cansaço extremo, ao último resquício de força, à derradeira gota de suor, exaurir completamente a capacidade desse indivíduo, lançar mão de todo o recurso que tinha dele, extrair desse indivíduo tudo que pudesse ser extraído durante esses 10 meses de treinamento. Ou seja, era um esgotamento humano diante de uma situação como essa. As pessoas se esgotavam. O que Paulo está dizendo para cada um de nós é que nós precisamos nos preparar neste nível, porque o inimigo que nós enfrentaremos, ele não terá piedade nem pena de nenhum de nós. E se ele puder, ele vai nos destruir. Destruir. Está entendendo? É disso que Paulo está falando. Ele diz assim, olha, não existe nem pena, nem dó, nem piedade no inimigo que você vai enfrentar. Por isso, você tem que se preparar. Por isso que você tem que estar altamente bem preparado. Eu quero dar um exemplo aos irmãos para ilustrar isso. Vá comigo para o livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Esse capítulo 1 do livro de Jó sempre me chamou muito a atenção. E existem alguns detalhes nele que são assim absolutamente preciosos, totalmente preciosos. O versículo 1 do livro de Jó, Deus faz uma espécie, ou o autor faz uma espécie de apresentação daquilo que Deus confirma sobre quem é Jó. Ele diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Beleza? Tudo perfeito, absolutamente perfeito. Mas aí tem aquela história toda lá que vocês conhecem, né? Que a gente vai dar prosseguimento a ela. Mas aí existe um detalhe que também é colocado nesse versículo de número 4, 5, aliás, desse texto, quando a gente lê assim, que Jó, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos filhos dele, pois dizia, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era uma prática constante de Jó. Os filhos se reuniam para fazerem um banquete, uma alegria, uma felicidade enorme, mas Jó, observando de longe, dizia assim, talvez, e somente talvez, meus filhos tenham pecado, e eu vou levantar de madrugada para orar pelos meus filhos. E o texto prossegue dizendo que isso era uma prática constante. Ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que ele nem sabia que os filhos tinham cometido ou não, mas ele estava preocupado com isso também. Você já imaginou o que é isso? Eu e você temos acordado de madrugada para orar ao nosso Deus,
para estreitar nossa relação com Deus, para dividir nossas preocupações com Deus e a nossa gratidão com relação à vida que Ele tem nos dado. Jó fazia isso constantemente, diz o texto bíblico aqui. Aí o que acontece? Belo dia, vem aquela história de que o diabo se apresenta diante de Deus, etc. tal. E Deus diz assim: viste meu filho Jó? Aí o diabo diz: vi, sim, claro, evidente. Debochado todo, né? Claro que vi. Vim de passear pela terra. Isso me arrepia quando eu leio, tá? Saber que ele está passeando por aqui. Tomara que ele nunca encontre o meu endereço. Enfim. Aí, Deus diz, ele é servo assim, assim, assado. Mas sabe o que é que o diabo diz? O diabo diz assim: acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? E tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz. Você está entendendo? O diabo está dizendo assim: olha, pudera ele ser desse jeito. Você fez uma cerquinha e colocou o homem lá dentro. Está protegido, está guardadinho. Aí Deus diz: derrube a cerca. Não tem mais cerca. E essa é a minha preocupação, é que talvez um dia Deus tire a cerca que está ao meu redor. Me arrepia e me dá medo que essa cerca não exista ao meu redor um dia. E tudo se complique. E aí, o texto vai dizer logo abaixo que, sem cerca, o diabo está livre para agir ao nosso redor. E aí o que é que acontece nessa hora? Acontece todo tipo de tragédia possível. Os rebanhos são dizimados. São dizimados em 4 circunstâncias. Quais são as 4 circunstâncias? Primeiro, por um grupo chamado de sabeus, que vão lá, assaltam e matam todos os empregados que estavam tomando conta do rebanho. Segundo, desce fogo do céu e mata mais um pedaço do rebanho. Terceiro, vem os caldeus, matam outro pedaço do rebanho. E em quarto lugar, vê bem, os filhos de Jó estavam noutro banquete, dado pelo filho mais velho. E aí vem um vento do deserto, que bate nos 4 cantos da casa, e a casa cai inteira em cima dos 10 filhos de Jó, e todos os 10 filhos de Jó morrem. Eu fiquei pensando comigo mesmo, puxa, podia ter morto os 7 homens, deixado pelo menos as 3 mulheres. Mas que mulher não fazia muita diferença mesmo naquela época, né? Então, pelo menos deixasse as mulheres, as filhas de Jó. Mas olha só, não tem chance. O diabo, quando pega, ele pega para acabar. Ele não pega para brincar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo onde eu quero chegar? Podia sobrar umas 3 ou 4 cabritinhas, ovelhinha. Podia sobrar uns jumentinhos ali qualquer. Podia sobrar qualquer leseira dessa. Mas não sobra nada. E o diabo pega na hora de maior felicidade, que é a hora do banquete. Você está entendendo como o nosso inimigo é? É na hora do banquete, da alegria, da felicidade, do prazer, da festividade, que morre tudo. E aí, Jó diz, né, aquela famosa frase: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz aqui que ele se prostrou para adorar. Adorar. Beleza? Mas o diabo volta lá perante Deus e Deus diz: você viu? Eu tirei a cerca, mas o homem continua lá, íntegro, reto, temente a Deus.
Aí o diabo ele diz assim, pele por pele. E o homem dará qualquer coisa pela sua vida. Aí Deus diz, tá bom, eu já sei onde é que você quer chegar. Tá liberado, mas não tire a sua vida. Aí sabe o que é que o texto diz aqui? Capítulo 2, versículo 7 diz assim, que Jó foi afligido com feridas terríveis. Essa é a expressão bíblica. Feridas terríveis. Mas veja o detalhe. Da sola dos pés ao alto da cabeça. Não sobrou nada. Nada. Absolutamente nada. Nós temos uma dorzinha em algum canto, em um lugar só, a gente fica desesperado. Imagine alguém que da sola dos pés até o alto da cabeça não sobrou nada, nenhum espaço que não tivesse com feridas. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero dizer para você assim que o nosso inimigo ele não é fácil de ser vencido. Muito pelo contrário. E quando ele pega, eu devo usar a expressão nordestina aqui agora nesse momento ou não? Ou vou ser recriminado pelas pessoas? Quando ele pega, vou amenizar, de verdade, com força, a vera, para acabar com a gente. Você entende agora porque Paulo está dizendo assim, se preparei. Porque você tem que entrar no bom combate preparado. Aonde é que Jó se preparava? Aonde é que Jó se preparava? De madrugada. Acordando e orando a Deus. E oferecendo sacrifícios. Vocês acham que era fácil para aqueles camaradas lá que competiam nos jogos de Corinto? Passar 10 meses, como eles passavam, exclusivamente se preparando, treinando, com foco apenas numa luta? Não era. Mas eles sabiam que tinham uma batalha pela frente que era extremamente difícil e complicada e que eles precisavam estar preparados. Minha gente, nós estamos preparados, sim ou não? Ou a gente faz uma leitura bíblica de 5 minutos e a gente fica assim, poxa, já li 5 minutos hoje. Ou a gente faz uma oraçãozinha de 10 minutos e diz, já orei hoje. Aonde é que nós estamos criando laços? Aonde é que nós estamos criando musculatura com Deus para suportar as batalhas da vida, os jogos da vida? Porque no dia que um inimigo desse nos pegar de cheio, a gente precisa estar preparado. Então, sabe qual é a primeira resposta que eu tenho que dar para os irmãos? É assim, o que é o bom combate? É aquele em que eu preciso me preparar antes para ele. Porque ele pode vir. A qualquer momento, a qualquer instante, ele pode chegar com certeza em nossas vidas. Segundo, o bom combate é aquele em que eu preciso dar o máximo de mim. O bom combate é aquele em que eu preciso dar o máximo de mim. Eu não preciso só estar preparado. Preparação é anterior ao combate. Mas no combate em si, eu tenho e preciso dar o melhor de mim. 1 Coríntios, mais uma vez. Capítulo 9, versículo 24. Paulo diz, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio,
apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcanceis o prêmio. O prêmio. Como já disse, a cidade de Corinto, ela abrigava esses jogos chamados de jogos istmicos, que aconteciam nos intervalos dos Jogos Olímpicos de 2 em 2 anos. Portanto, todo e qualquer habitante da cidade de Corinto entendia perfeitamente a primeira frase desse versículo que eu acabei de ler. Qual é a primeira frase? Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, todos correm, mas apenas um ganha o prêmio? Claro que eles sabiam disso. Claro que eles entendiam isso. Claro que a lógica dizia isso. Corrida era, na verdade, uma das modalidades. Então eles sabiam que todo mundo corria, mas um só seria o campeão, seria aquele que ganharia. Mas Paulo vai dizer assim, olha, mas esse que ganha, esse um que consegue ganhar, ele precisa ter algum tipo de diferencial. E Paulo vai dizer qual é o diferencial na segunda frase aí, quando ele diz, corram de tal modo que alcanceis o prêmio. A chave aqui está nessa primeira frase. De tal modo, que modo é esse? Que jeito é esse? Que a gente encontra, alcança, na verdade, o prêmio. Como é que a gente consegue isso daí? É claro que todos correm, mas um ganha, e esse um precisa ter esse diferencial. Esse diferencial é esse modo de correr. A palavra que qualifica modo aqui é o termo alcanceis, que no original significa corra de tal modo que você agarre o prêmio. Corra de tal modo que você apodere-se desse prêmio. Corra de tal modo que você se aproprie desse prêmio. Corra de tal modo que você tome posse desse prêmio. Corra de tal modo que você segure com as mãos esse prêmio. A ideia aqui é de um empenho ávido e tenaz. Paulo está dizendo assim, olha, a gente entra na corrida com 1.001 concorrentes aqui, mas a gente tem que dar o máximo de nós possível. Se a gente não der o máximo possível, a gente não chega lá. Se vai entrar num combate, entre disposto a dar o máximo de si. Não entre meia boca, como o Fábio Júnior, né? Não entre meia boca. Entre com força, com segurança, com vontade, com avidez, com motivação. A Bíblia Viva, ela traduz isso de uma maneira muito interessante. Ela diz assim, portanto, disputem sua corrida para ganhar. Não dispute só com esse negócio de eu vou participar. Participar é bom, é importante. Mas você tem que entrar com um espírito vitorioso, grandioso, garra, força, determinação. O texto lá, aquela palavra alcanceis, ela significa agarrar com ansiedade, segurar com ansiedade, buscar as coisas com força. Vai fazer o concurso, meu irmão? Te atola estudando. É assim. Não tem segredo. Segredo é você, na verdade, assim, dizer assim, eu vou mergulhar nisso. Com avidez, com vontade, com gosto, com força, como a gente diz aqui no Nordeste. Ela diz, vocês precisam renunciar a muitas coisas. A Bíblia Viva traduzindo esse versículo. Vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impedem de fazer o melhor que vocês podem. Porque quando você entrar no combate, você precisa dar o máximo de si. Não o mínimo, não a metade. Não. Você tem que dar o top, o máximo de si. Portanto, meus queridos,
Qual é o nível da nossa avidez, da nossa vontade, do nosso desejo de alcançar os propósitos de Deus para nossas vidas? Porque Paulo está falando disso aqui. De você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, no final da vida dele, quando ele chega lá no finalzinho, ele pode dizer assim: combati o bom combate. Completei a minha corrida e guardei a minha fé, os meus princípios, os meus valores. O combate só será bom combate se o nosso empenho for o máximo de nós mesmos. Senão o combate não será um bom combate de jeito nenhum. Jogos Olímpicos trazem muitas ilustrações para a gente, né? Ontem, final da tarde, nós assistimos a um jogo histórico. Brasil e França, futebol feminino. O que foi aquilo, hein? O que foi aquilo? Primeiro, a goleira do Brasil defende um pênalti no primeiro tempo, batido rasteiro e lá no cantinho da trave. Eu não sei como aquela mulher foi pegar aquela bola, mas ela pegou. Pegou. Segundo, pelo segundo tempo, já perto de começar a parte final do segundo tempo, o Brasil faz um gol. 1-0. Aí a juíza, aliás, ela dá 16 minutos de acréscimo. Alguém já viu isso na vida, em algum lugar, de alguma forma, de algum jeito? Em Paris, na França, e a França perdendo. Justificativas boas, né? Para ter 16 minutos de acréscimo. Mas tem uma explicação. Eu fui buscar a explicação, né? Eu estava pensando nisso aqui, eu estava produzindo isso aqui, fui tentar buscar a explicação. Não, porque na verdade a FIFA tem recomendado que tenha o máximo possível de tempo de bola rolando. Então, se os jogadores enrolarem durante 90 minutos, né, enrolarem e não fizerem nada, teoricamente a juíza vai ter que ir espichando o jogo, até ter 40% do tempo de bola rolando? Maluquice! Doidice! Imbecilidade isso! Para justificar o injustificável. É claro que você tem que pensar no tempo que o pessoal enrolou, não sei o quê, dar descontos, e tempo que saiu, e tempo que teve pênalti. É claro, mas 16 minutos que se transformaram em 20 minutos é mais do que um tempo de prorrogação que só é 15 minutos. Ridículo. Mas o que eu quero chegar é que, apesar desse massacre, as meninas deram o máximo de si. E o Brasil terminou ganhando de 1-0, apesar do pênalti e apesar dos 20 minutos de acréscimo. Mas a gente viu nas entrevistas pós-jogo o quanto elas estavam empenhadas, vibrando, fortalecidas, querendo realmente dar o máximo de si. Ok? Terceira coisa que faz um combate ser um bom combate. Aliás, eu só quero fazer um acréscimo. A Bíblia, a mensagem, ela traduz esse versículo dizendo assim: agarre cada oportunidade com unhas e dentes. A Bíblia, a mensagem, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase, tá? Por isso ela tem essa liberdade de trazer para a modernidade aquilo que seria equivalente lá no grego. Então ela diz assim: agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. É sua única chance. Legal, né?
Não está escrito exatamente assim lá no original, mas que isso aqui serve de lição de vida para cada um de nós, serve. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. Agarre, não é? O texto não diz isso lá? Que o alcanceis não é isso? Você ir lá e agarrar avidamente. Então, agarre a oportunidade com unhas e dentes. Faça o melhor que você puder. E faça isso com prazer, com alegria, com felicidade. Porque essa é a sua única chance que você vai ter. Terceiro lugar, o que é que faz um bom combate? O bom combate é aquele que, antes de vencer a luta, eu venço a mim mesmo. Esse é o bom combate. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27, diz assim: assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, diz Paulo. Os jogos istmicos da cidade de Corinto eram compostos das seguintes modalidades de esporte: corrida a pé, corrida de cavalos, disputa de carruagem, arremesso de discos, lançamento de disco também, saltos, luta livre e boxe. É aqui que Paulo agora vai mudar a metáfora. Ele estava usando a metáfora da corrida. Ele agora passa a usar a metáfora do pugilismo, do boxe, na verdade. Ele diz assim: olha, é preciso que vocês não lutem como que dando socos no ar. Não lute como quem dá soco na sua própria sombra. Porque havia uma espécie de treinamento em que o indivíduo lutava com a própria sombra, entendeu? Ele via a sombra, ele desferia os golpes, ele tentava se esquivar ao mesmo tempo. Então Paulo está dizendo assim, olha, não luta desse jeito porque isso é inútil. Agora é preciso que eu diga para vocês que o boxe daquela época era um pouco diferente do boxe de hoje. Primeiro, só havia duas regras no boxe que era praticado naqueles jogos. Quais eram as regras? Não pode morder. Mike Tyson já estava desclassificado. Aquele jogador também do Uruguai, né? Como é o nome dele? Soares também já estava desclassificado. Não pode morder e não pode chutar a cabeça do adversário. Mas de resto, tá tudo valendo. O boxe daquela época era assim. Tá tudo valendo. Só não pode essas duas coisas. Portanto, não era incomum os competidores deixarem os estádios, as arenas de boxe, sem os dentes, com a orelha inchada, narizes esmagados, ferimentos graves nos olhos e no crânio. Você imagina, né? Um tipo de luta que era uma espécie de vale tudo, sem as medidas de proteção que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais ou menos o MMA, que é mais ou menos assim. Mas ele ainda é muito mais cuidadoso e cheio de regras do que daquela época. Naquela época não tem nada, só não vale morder e chutar a cabeça do cara, mas o resto você faz. E para piorar, 2 detalhes devem ser acrescentados aqui. Quais são os 2 detalhes? Não havia luvas de boxe. Existia isso aqui. As mãos eram protegidas por 7 fitas de couro. E só. Não havia luvas de boxe. E segundo, os combates não tinham intervalos. Não tem intervalo. Você vai bater até o cabo dizer, desisto. Mas não tem esse negócio de descansar. Eu brigo 3 minutos e descanso 3 minutos, sei lá. Não tinha isso.
Ou seja, a luta era para levar o indivíduo à exaustão, à desistência. Ferimentos graves, portanto, nesse tipo de pugilismo, eram realmente difíceis e complicados. Muito difícil e muito complicado. Mas Paulo, veja bem, Paulo, quando escreve alguma coisa, ele não escreve à toa. O texto que nós lemos é um texto que nós chamamos de texto sagrado, inspirado por Deus. Então, quando ele muda a metáfora da corrida para a metáfora do boxe, ele muda porque ele está dizendo assim, olha, eu não luto como quem luta dando murro no ar. Mas ele não diz que está dando murro no adversário, diz? Não. Prestou atenção no texto que nós lemos? Ele está esmurrando quem? Ele mesmo. A comparação mais cruenta, difícil, complicada, a comparação mais violenta possível, ele está dizendo, olha, essa luta é comigo mesmo. Eu não dou socos no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo. Você está entendendo agora por que eu coloquei, voltando aqui só um pouquinho, o bom combate é aquele que antes de vencer a luta, eu venço a mim mesmo. Paulo está dizendo, eu tenho que me subjugar. E ele ainda diz assim, olha, eu esmurro a mim mesmo, me levando à escravidão. Eu quero colocar o meu corpo como sendo escravo de mim mesmo. De mim mesmo. Porque eu sei o que tenho que me vencer antes de vencer qualquer adversário. E é ou não é? O pior adversário que a gente tem para vencer não somos nós mesmos, não? Eu tenho que vencer a minha preguiça. Eu tenho que vencer a minha falta de ânimo. Eu tenho que vencer os meus pecados, meus erros, que eu estou cansado de cometer e repetir. É aí onde eu tenho que ser mais contundente. É aí onde eu tenho que ser mais violento. É aí onde eu tenho que ser mais cruel e me escravizar os meus desejos, as minhas vontades, os meus prazeres, aquilo que me leva a me afastar de Deus efetivamente. Então, eu sou o primeiro adversário a ser vencido. Se eu não me vencer, eu não vou vencer ninguém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui. Concluindo, a gente precisa dizer ainda que o bom combate é aquele em que a recompensa ela é eterna. Amém? Aí mesmo, em Timóteo, você volta um pouquinho, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 12, a gente tem uma recomendação de Paulo ao jovem Timóteo. E ele vai, aquilo que ele faz como resumo da vida dele lá em 2 Timóteo, ele agora em 1 Timóteo faz como recomendação para o próprio Timóteo. Ele diz, meu menino, meu filho, meu discípulo, combata o bom combate da fé. E tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Era impressionante como aqueles atletas daquela época, desses Jogos Olímpicos sofisticados que a gente vê hoje, era impressionante como aqueles atletas brutos
daquela época, eles se submetiam a tanto sacrifício por uma coroa e nada mais do que isso. Por pequenas honrarias e homenagens e respeito que eles adquiriam por se tornarem vencedores. Mas nada mais do que isso. Não tinham... Teve gente que ficou aleijado, minha gente, depois de lutar nesses Jogos Olímpicos. Teve gente que morreu depois de lutar nesses Jogos Olímpicos da antiguidade. Teve gente que perdeu membros após esses Jogos Olímpicos da antiguidade. E tudo por uma coroa de ouro. Aliás, de louro. De louro. Que não se ouça errado. Não se ouça errado. De louro. Aí Paulo está dizendo, olha, nós temos uma recompensa muito maior. A coroa da justiça nos está reservada. E você não está lutando por algo que dura semanas apenas. Você está lutando por uma coisa que dura a eternidade inteira. Portanto, Paulo, que Timóteo ouça, e todos nós somos Timóteos aqui hoje, que passemos a combater o bom combate da fé. E que nós possamos tomar posse da vida eterna, a coroa que nos está reservada. Aleluia. Lutar o bom combate ou comprar brigas desnecessárias na vida. Eis o nosso dilema. Estamos muito mais propensos a comprar brigas desnecessárias. É ou não é? A gente briga com parente, com marido, com filho, com vizinho, com gente do condomínio, com gente do trânsito. A gente quer brigar com todo mundo. Todo mundo hoje é brigão. Mas as pessoas não têm nem conhecimento de qual é o bom combate da vida, nos jogos da vida. Que Deus te abençoe e me abençoe. Amém. E que nós possamos entender que combater o bom combate é tomar posse da vida eterna que nos está reservada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.